Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu estava passando esses tempos fazendo uma leitura, olhando algumas coisas, né, e pensando muito sobre o tempo que nós estamos vivendo. E caiu sobre mim essa passagem, né? Foi colocada na minha frente essa passagem e eu gostaria de estar compartilhando essa palavra com vocês. A leitura é Jesus acalma a tempestade. Nós temos aí em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27 e Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Temos também aqui, que vai ser o que nós vamos utilizar hoje, que é Lucas 8, 22 até 25. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está sua fé? Perguntou ele a seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Então, pessoal, o que eu gostaria aqui de estar dividindo, o que eu gostaria de estar passando? Nós temos um texto aqui, onde Lucas descreve o que estava acontecendo com Jesus e os discípulos. Eles desejavam ir para o outro lado do lago. Em meio a essa passagem, Jesus acabou adormecendo no barco. E ali, sob a falta da supervisão dele, os discípulos começaram a passar por algumas turbulências no navegar, né? Uma tempestade muito forte, ventos muito fortes, as ondas ali açoitando o barco. E o que acontece? Os discípulos começam a ficar com medo, amedrontados. Né? Eles vendo todo aquele cenário, todo aquele caos ali que se abatia naquele momento, e sem o mestre deles acordado, eles simplesmente ficaram aterrorizados. O que eles fizeram naquele momento? Foram, acordaram Cristo e disseram para eles: Olha, a gente está com medo, a gente vai ter um problema aqui, nós vamos morrer, né? Cristo então levanta e ele ordena, ele fala para os ventos e para as ondas acalmarem, né, apaziguar, porque era momento daquilo acabar. E então as ondas e os ventos obedeceram a Jesus. Os discípulos, né, diante daquilo, eles ficaram perplexos, né, ficaram abismados ali. Quem é esse que até as ondas e os ventos lhe obedecem? Quem era aquela pessoa? E eles estavam com ele já, hein, já há algum tempo. A reflexão de hoje ela cai muito no tempo que nós estamos vivendo atualmente e não só isso, né? Talvez para a nossa vida toda. Nós vivemos em um barco. A nossa vida é uma jornada. A nossa vida inteira nós estamos navegando, né? E a gente sabe que existem momentos de água calma, de mar calmo, mas como existem momentos de mar furioso, tempestade, chuva, escuridão, raio, vento e tudo. E eu pergunto, em quantas dessas tempestades nós ficamos o tempo todo com o mestre acordado ao nosso lado? Né? Vou afundar um pouco mais o pensamento. Quantas dessas tempestades nós lembramos que a gente tem um mestre? Que nós temos alguém que cuida da gente? Eu posso usar de exemplos, né? Exemplos meus, exemplos de amigos, exemplos de pessoas que eu já vi. Quantas vezes, vamos lá, vamos trazer para um momento bem simples, uma coisa que muita gente passa e não vai acabar nunca, né? E a gente sabe que isso acontece por fatores externos, muitas vezes falta de responsabilidade também da pessoa que está passando por aquilo, né? Mas vamos lá, quantas vezes chegou no final do mês e a gente não tinha dinheiro para pagar uma conta? E quantas vezes nós pagamos uma conta e foi mal planejado o nosso dinheiro, nós gastamos um pouco a mais ali no final de semana, nós compramos alguma coisinha que a gente não tinha necessidade, chegou lá no final do mês, faltou
um pedaço de carne para colocar na mesa, faltou um leite para dar para a criança, ou foi aniversário de alguém e a criança queria muito aquele presente e nós não conseguimos comprar, né? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes isso já aconteceu com algum amigo, com algum colega de trabalho, com um familiar? E nós olhamos aquilo e a gente fica pensando, nossa, como essa pessoa não tomou cuidado, como essa pessoa foi responsável com as finanças dela. Não só isso, relacionamentos. Quantas vezes nós deixamos aí de falar um obrigado para nossa esposa, para o nosso marido? Quantas vezes a gente deixa de dar uma boa noite, um bom dia para uma pessoa no nosso trabalho, na rua que seja, né? E quanto disso a gente lembra no final? Qual é o nosso caminho? O que a gente está fazendo durante a nossa empreitada? Os exemplos que eu dei agora, eles são bem simples pra gente ficar mentalizando uma coisa. O mar está calmo e de repente nós estamos no meio de uma tempestade. Essa tempestade pode ser grande, pode ser pequena, mas toda tempestade coloca medo. Não adianta, não existe uma tempestade que não nos deixa amedrontados. Existem formas de não nos amedrontarmos, mas nenhuma tempestade deixa de causar medo na gente. Pessoal, agora eu vou trazer o segundo cenário. Um cenário onde já aconteceu o problema. Nós passamos do dia 5 até o dia 15 felizes. Alegre, estamos gastando nosso dinheirinho, estamos ali contente, saímos com a namorada, com o namorado, filho, filha, gastamos dinheiro em alguma coisa. E de repente, chega o dia 30, chega a conta do cartão de crédito, chega a conta de luz, falta crédito no celular, acabou a gasolina do carro, chegou a conta da escola das crianças e nós corremos para onde? Vou ser um pouco mais drástico. Um pai de família que tem uma casa alugada, que recebe um salário de R$ 2.000 por mês, tem 3 filhos, uma esposa, tem que pôr comida na mesa, tem que pagar aluguel, tem gasto de energia, de água, telefone. Esse pai já está sem crédito na praça porque ele não consegue guardar dinheiro, então ele se endivida e cada mês aquilo lá sobe mais, aquele valor cresce, aquele valor aumenta e ele já está cansado. Aí de repente esse pai ele é mandado embora, ele recebe um dinheiro, ele paga as coisas que ele quer pagar e começa a gastar dinheiro. Ele deveria ser prudente, nós sabemos, mas ele leva uma vida tão sofrida, uma vida tão cansativa ali, que ele pensa que às vezes ele poderia ter um pouco de sossego, né? Ou vamos pensar em outro exemplo. Um aluno de faculdade, novo, tá lá, recebeu o salário, foi para a faculdade, pagou aquela parcela enorme da faculdade, aquele valor exorbitante. Chega no final do mês, o dinheiro acabou. Cartão de crédito virou, cobrou a fatura, mas todo aquele mês, em nenhum momento, ele se preocupou com isso. Agora chega ali, recebeu cartinha do Serasa, falando, fulano, seu nome foi incluído no serviço de proteção, blá 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 blá. Para onde que ele vai correr? Pensa bem nisso, pensa o que essa pessoa vai fazer. Essa pessoa é universitária, essa pessoa trabalha, sua ali para conseguir pagar o sustento, a aula, né, o ensino, querendo ser uma pessoa melhor. E essa pessoa fica com isso na cabeça. Do nada, essa pessoa tá lá de joelho. Pai, me ajuda, pai. Eu não sei o que fazer, eu tô sem dinheiro, eu tô perdido, pai. Eu não tenho como pegar empréstimo. Eu não vou ter dinheiro para sair esse final de semana e... Pai, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu vou dar mais um exemplo. A pessoa bateu o carro, mas estava tirando racha antes. A pessoa caiu com a moto, destrebunchou a moto, mas a pessoa está inteira. Graças a Deus a pessoa está inteira.
E aquele cara ali usava a moto para entregar pizza à noite. E agora? O que esse cara vai fazer? Chegou no quarto, ajoelhou, Deus me ajuda, Deus. Eu não sei o que fazer, eu tô sem dinheiro, tô sem trabalho, eu machuquei a perna, minha moto tá quebrada, preciso pagar a pensão, senão amanhã vai ter a federal aqui querendo me levar em cana. Me ajuda, pai, me ajuda, me ajuda. Pessoal, o que eu tô tentando trazer para vocês hoje? Eu quero mostrar essa linha. Vamos pensar numa linha reta e de repente essa linha começa a ficar toda bagunçada, ela sobe e desce, parece aqueles marcadores cardíacos, né? Que você tem medo quando a linha tá ali retinha, mas fica feliz quando ela tá subindo e descendo. Até aí tudo bem. Esse caso é o inverso. Você tá feliz enquanto a linha tá retinha, mas fica com medo quando ela começa a balançar. O que eu quero dizer, gente? A gente não pode deixar o nosso contato com Jesus, a gente não pode deixar a nossa fé de lado. A gente não pode depender de Deus só quando a coisa apertar. A gente tem que ter em mente que a dependência de Deus ela é constante. A nossa vida é Deus. Nós temos que viver Deus. Ele entregou o cordeiro dele pela gente, para salvar a gente. Então, a todo momento, eu falo a todo mesmo, 24 horas do seu dia, você tem que estar com isso em mente, você tem que lembrar disso. Agradece, pede, conversa com Deus. Tudo o que você faz tem que ser para Deus. Por que eu falo isso? Porque se você fizer alguma coisa errada, você vai oferecer para Deus também? Pergunta que eu trago para você. Você vai oferecer uma coisa ruim para Deus? Ele que faz tudo por você? Ele que deu o filho para morrer na cruz pela gente, para salvar a gente? Deus dá uma oportunidade para a gente todo dia, todo segundo. E a nossa fé fica vacilando, a nossa fé ela é contida apenas em apuros. Que filhos somos nós? Essa é a minha pergunta, essa é a minha palavra hoje. O texto mostra exatamente isso. Os discípulos estavam ali com Cristo no barco e quando o barco começa a ficar difícil, eles lembram de Cristo. Quando a tempestade fica forte, eles vão e acordam Cristo. É a mesma coisa. Nós estamos vivendo, nós estamos gastando e a gente vê Cristo ali, dormindo do nosso lado. A gente deixa lá. E de repente, pum! Acabou o nosso dinheiro. Cristo, Deus não é um step, gente. Deus é o nosso caminho inteiro. Inteiro. Nós temos que nos dedicar a Ele. Nossa fé ela tem que ser constante. A cada momento do dia ela tem que ser maior. Quando nós enriquecemos nossa fé, o mundo não abala a gente. Nós temos força para enfrentar qualquer problema. Nada abala a gente. Se nós não somos abalados, se nós construímos nossa casa no rochedo, a gente consegue resolver qualquer problema com cabeça fria. Porque nós sabemos que nós estamos sendo bons filhos. Nós sabemos que nosso pai está cuidando da gente. E ele vai ficar contente, porque você vai ter uma comunicação com ele o tempo todo, não só quando é necessário. Nós não somos interesseiros. Pelo contrário, nós temos que ser bons filhos. É todo o tempo de conversa. Todo o tempo. Ele quer escutar a gente. Ele quer ouvir o que a gente deseja, o que a gente pensa. Nós temos que pedir opinião para Deus. E eu tenho certeza que Ele vai falar. Ele cuida da gente todo o tempo. Nós que não merecemos isso, ainda assim Ele tem um amor incondicional pela gente. Então, pessoal, a minha palavra hoje ela foi bem curta. Ela foi bem simples, bem direta. Tem algumas analogias, mas todas são extremamente simples de serem entendidas. O ponto é, até quando nós vamos deixar Jesus dormindo? Até quando a gente vai deixar Deus como um step? Jesus é o nosso caminho. Deus é um pai que olha pela gente o tempo todo. Não adianta nada nós sermos igreja e dentro da igreja a gente chorar, cantar e pedir a Deus, chorar, louvar e tudo, quando a gente sai daqui a gente esquece. Nós temos que ser igreja o tempo todo, nós temos que ser corpo o tempo todo. A gente tem que estar esperando Cristo o tempo todo, Deus o tempo todo. Ele participa, ele é parte integral da nossa vida, ele é a nossa vida.
Não só quando for necessário, não só quando a tempestade for forte, ou quando tiver garoa, ou quando a gente vê que o tempo está fechando, a gente tem que ajoelhar e orar. Pelo contrário, quando o tempo está aberto, a gente ajoelha e ora, a gente agradece. Quando o tempo está fechado, a gente ajoelha, ora e agradece. Ele não coloca a tempestade na nossa vida à toa. Ele faz isso para a gente entender que ele está lá e que a gente tem que se prostrar diante dele. Então, pessoal, a mensagem é exatamente essa. Não coloque Jesus de lado, não coloque Deus de lado, não coloque eles para depois. Eles não são objetos para ficar dentro de uma caixinha que a gente abre a hora que nós precisamos. Não é uma poupança, não é um fundo de reserva, não é um pneu sobressalente no carro. Eles são a nossa vida. Nós temos que viver Deus, nós temos que viver Jesus, temos que viver com o Espírito Santo o tempo todo, gente. Então a palavra é basicamente essa. É simples. O que a gente tem que fazer? Como a gente tem que agir todo o tempo em contato com Deus, todo o tempo contato com Cristo. O tempo todo tentando entender o Espírito Santo, ouvindo o que ele está falando para a gente, vendo o caminho que ele está iluminando. Pessoal, essa foi a mensagem. É uma coisa bem simples, uma passagem que a gente conhece bastante. Eu tenho certeza que todos aí conhecem, muitos se lembram bastante dela, né? O desejo dessa mensagem foi mostrar que, independente do tempo, independente de quando, do horário, do momento da nossa vida, bom ou ruim, nós temos sim que ter fé em Deus o tempo todo, gente, o tempo todo. Tá, vamos fazer uma oração aqui e lembrar que a gente não pode ser displicente com Deus. Por causa dele que nós vivemos, por causa deles que nós damos risada, choramos, então tudo é para ele e por ele. Pai, eu peço que cuide de todas as pessoas que não se lembram do Senhor todo o tempo, que não oferecem tudo que eles têm ao Senhor. Eu peço que essa palavra chegue e ilumine o caminho de todos, Pai. Eu peço que o Senhor glorifique a todos nós. O Senhor cuide do nosso destino como o Senhor sempre cuida e que nós sejamos gratos o suficiente para perceber que é tudo pelo Senhor e para o Senhor, Pai. Eu peço também que abençoe todos os nossos irmãos que de alguma forma podem estar passando por algo ruim ou que vão passar. Eu peço que essas pessoas elas não precisem provar de algo amargo para lembrar do Senhor, Pai. Que elas lembrem do Senhor todo o tempo. Que lembrem do Senhor quando acorda, no meio do dia, quando está no trabalho, antes de dormir, quando vai fazer um almoço, um jantar com a família, Pai. Eu peço que essas pessoas, Pai, nossos irmãos, sejam gratos todo o tempo pela vida que eles têm. E que nós consigamos lembrar que existem pessoas sofrendo muito, passando fome, sem teto, sem saber o que vai acontecer amanhã com a família deles. E mesmo assim essas pessoas ostentam uma fé, elas têm uma fé inabalável, Pai. Elas conseguem olhar para cima, dar graças a Deus, dar graças ao Senhor, que elas podem erguer as mãos e olhar para o céu. Que elas tenham um filho, uma filha, que eles tenham um teto ali para dormir, por mais que venha alguma conta, o aluguel esteja atrasado, eles não sabem o que eles vão comer amanhã, eles estão trabalhando hoje para comer amanhã, mas eles dão graças ao Senhor por isso. Eu peço, Pai, que o Senhor coloque sobre a gente todo discernimento das coisas que nós vemos, das coisas que nós sentimos, das coisas que nós passamos. E esse discernimento nos traga cada vez mais gratidão. Que nós saibamos olhar para o irmão e poder entender que às vezes ele não está passando num bom momento, ele pode fraquejar na fé. Nesse momento nós vamos ser sustentos para ele, Pai. Nós vamos ser pilar. Eu oro por todos e abençoo a todos que estão escutando esse pequeno sermão, essa pequena passagem. Amém.